A jornada de Paulo até Roma não foi resultado de um plano missionário organizado, mas sim de uma série de eventos que pareciam trágicos à primeira vista. Falsas acusações, prisões injustas, naufrágios e julgamentos. No entanto, para Deus, tudo estava perfeitamente alinhado com um propósito maior. Lá, ele defendeu sua fé diante de Félix, Festo e do rei Agripa. Um grande naufrágio em Malta quase custou sua vida, mas mesmo naquela ilha, Paulo curou enfermos, pregou o evangelho e converteu muitos corações. O que parecia um obstáculo, tornou-se uma nova oportunidade de missão. Finalmente, Paulo chegou à capital do império mais poderoso da terra, quando viu que seu julgamento não teria desfecho justo. Apelou a César, exercendo seu direito como cidadão romano. A cidade que personificava o poder terreno, a glória imperial, mas também a decadência espiritual. Mas o tempo revelou sua verdadeira natureza, cruel, instável e profundamente anticristã. Cristãos eram vistos como uma ameaça, acusados de odiar a humanidade e de se opor ao culto oficial aos deuses de Roma e ao imperador. Foram capturados, lançados às feras nos anfiteatros, crucificados e queimados vivos para servir de tochas humanas nas festas imperiais. Em 64 d.C., Roma foi devastada por um incêndio que durou 6 dias e destruiu grande parte da cidade. Ele já havia sido libertado após sua primeira prisão em Roma, mas foi recapturado alguns anos depois, durante esse novo e sangrento surto de perseguição. A segunda carta a Timóteo é considerada seu último registro. Nela, há sinais claros de solidão e urgência. Ele escreve que todos o abandonaram, exceto Lucas, e pede que traga sua capa e os pergaminhos, mas, mesmo no fim, ele reafirma sua fé. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Desta vez, a prisão era muito mais severa. Ele não estava mais em uma casa alugada, mas em uma cela escura, úmida e fria, provavelmente na prisão mamertina. Muitos historiadores, como Tácito, sugerem que o próprio Nero pode ter iniciado o fogo. Ele adverte contra os falsos mestres, encoraja Timóteo a permanecer firme e dá instruções práticas. Mas acima de tudo, transmite sua certeza. A fé que sustentou sua vida o sustentará na morte. Sua última carta é como o som de um trovão distante, anunciando que, mesmo que o soldado caia, o reino de Deus permanece de pé. Em meio à fúria popular, ele procurou um bode expiatório, os cristãos. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Essas palavras resumem a convicção do apóstolo até o último instante. E Paulo sabia que, mesmo que morresse, a palavra não morreria com ele. Era para lá que Deus havia conduzido Paulo. E mesmo prisioneiro, ele não estava calado. Ficou por 2 anos em prisão domiciliar, mas recebia visitantes, pregava o reino de Deus e ensinava com toda liberdade. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Segunda, e Paulo é uma delas. Seu testemunho é um convite. Corra a corrida, termine a jornada, guarde a fé. Esse apelo foi o que o levou a Roma. Não se negocia a verdade, não se vive para agradar homens. Seu último discurso em Atos 20, versículo 24, resume tudo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho
da graça de Deus. Ajuda-nos a viver com essa mesma intensidade, a não temer a oposição e a perseverar até o fim. Que possamos, como Ele, guardar a fé, combater o bom combate e terminar a carreira. Que nossa vida também seja semente de transformação. Seu legado não termina com sua morte, mas se renova a cada geração que lê suas cartas e vive segundo o evangelho que ele anunciou. Suas palavras atravessaram séculos e ainda falam com poder. E a sua voz, que antes ecoava nas sinagogas e praças, agora ressoava nas cartas lidas nas igrejas de toda parte. Timóteo é uma carta-testamento. Coloque seu filho na fé. É um legado pastoral, mas também um desabafo de quem já sente que sua hora chegou. Em um espaço desprovido de glória, longe dos grandes templos e palácios, um dos maiores homens da fé encontrou seu fim terreno. Como cidadão romano, sua execução foi pela espada, uma decapitação. A espada cortou seu corpo, mas não sua missão. O tom da carta não é de alguém que espera por resgate, mas de quem está prestes a atravessar o Jordão e encontrar o Senhor. Ele não teme a espada. Ele antecipa a coroa, mas como um guerreiro que encerra sua jornada com dignidade. Ele combateu o bom combate, terminou a corrida, guardou a fé. Após sua prisão em Jerusalém, Paulo foi transferido para Cesareia, onde passou 2 anos detido sob custódia romana. E ali, Deus colocou um dos seus servos mais poderosos, mesmo que em cadeias. Para Deus, nenhuma corrente é capaz de impedir o avanço da sua palavra. A viagem foi longa, difícil e cheia de perigos. Roma, em Filipenses 1, versículo 12 a 14, ele declara: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. A prisão não foi um fim, mas um novo começo. Durante esse tempo, Paulo escreveu cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento: Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Roma era o centro do mundo. O imperador Nero assumiu o trono com apenas 17 anos, e sua imagem pública foi nesse contexto que a perseguição começou. Paulo, por sua notoriedade como líder cristão, não passaria despercebido. Mesmo ali, com sua vida por um fio, Paulo continuava escrevendo. O tempo era sombrio. O império parecia invencível. A igreja parecia frágil. Mas o Espírito Santo ainda soprava. Na prisão, envelhecido, com cicatrizes das muitas perseguições, Paulo escreve a carta mais íntima e emotiva de seu ministério. Estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele sabe que não será libertado desta vez. É comovente perceber como Paulo se preocupa, até o fim, com a igreja, ao dizer: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará. Paulo nos mostra que a morte, para o cristão, não é derrota. Mesmo nas sombras da masmorra, Paulo brilha como tocha. A hora chegou. A sentença foi dada. Paulo não escaparia mais. Em sua última defesa diante das autoridades romanas, ninguém compareceu em sua defesa. A tradição cristã conta que Paulo foi levado ao local chamado Abadia das Três Fontes. Fora das muralhas de Roma, seu sangue regou o solo da capital do império, e como semente, gerou frutos incontáveis. As igrejas floresceram. O evangelho se espalhou. Mesmo ali, Paulo sabia que estava seguro. Paulo se foi. Mas sua missão continua. Como diz Hebreus 12, versículo 1, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Sua vida é também um alerta. Não há tempo a perder. Esse é o chamado.
Essa é a missão. Que cada um de nós viva com essa mesma paixão, com essa mesma fidelidade, com essa mesma coragem. Agora, oremos juntos. Senhor, obrigado pelo testemunho de Paulo, por sua vida dedicada, sua fé inabalável e seu amor por ti. Em nome de Jesus. Amém.